Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas orientações sobre o PET Extra, o PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais, referente ao ensino fundamental anos finais e ao ensino médio. Vamos lá? Muito bem, gente. Então agora eu vou destacar para vocês alguns trechinhos que vocês podem colocar aí na carta de vocês, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção e que talvez vocês queiram colocar aí na sua carta. Mas isso aqui são só sugestões. Você vai fazer a escolha de acordo com o que tiver chamado mais a sua atenção nos elementos que estão relacionados com Minas Gerais. E eu procurei destacar, gente, coisas que têm mais a ver com a região aqui de São Gotardo, né? Nessa primeira parte, que é sobre a história de Minas Gerais, eu destaco que as principais mudanças históricas e sociais de Minas Gerais tiveram a ver com a sua atividade econômica, começando pelo ciclo do ouro e depois com seu potencial agrícola e minerador. Então esse trecho todo aqui, ó, fala sobre as mudanças econômicas que o Estado viveu e que acabaram influenciando também nos eventos históricos e nas mudanças sociais, no povoamento de Minas Gerais, etc. Tudo teve a ver com questões econômicas, com as atividades econômicas do Estado. E aqui nessa parte, gente, foram apresentadas algumas informações sobre algumas cidades de Minas Gerais. Se a sua cidade foi mencionada aqui nesse trecho, seria interessante você dar um enfoque maior aqui nessas informações que foram colocadas, né? Então, você tem, ó, Sabará, Diamantina. Então, pode colocar algum trecho aqui dessa parte, né, relativa à sua cidade. Aí depois vem essa parte aqui, ó, sobre as principais atividades econômicas. Aí eu destaquei esse trechinho aqui, ó. Minas Gerais é muito importante para a economia nacional em vários setores, como na extração de minério, agricultura, arte e outros. Então, isso aqui, essa importância que o Estado tem na economia nacional, é uma riqueza, é um patrimônio que a gente tem. Então, talvez seria interessante você destacar esse fator aí na sua carta. E depois, aqui mais para baixo, vem a questão da agricultura. Né, aqui já salientando a parte do café, né, a importância da agricultura cafeeira e também da cana-de-açúcar, né? E nessa parte aqui, gente, eu destaquei esse trechinho aqui, ó. O vigor das atividades agrícolas fez com que o contingente de escravizados se mantivesse no território ao longo do século, até a promulgação da abolição da escravatura. Assim, podemos compreender as influências dos trabalhadores escravizados trazidos dos países africanos no desenvolvimento do Estado. E aqui eu quero chamar a atenção para a seguinte informação: Minas Gerais tem uma dívida histórica com a população afrodescendente, porque o desenvolvimento do Estado, por um longo período, infelizmente, teve relação com a exploração do trabalho dos escravizados. Então, gente, se você quiser colocar isso na sua carta, fazendo essa observação, que o desenvolvimento do Estado deve muito aos povos que foram escravizados, né? E aí o Estado acaba tendo essa dívida histórica com os afrodescendentes, com a população afrodescendente, também seria uma forma muito inteligente, uma forma muito crítica de abordar as riquezas, né? Destacando as riquezas aí do Estado. Porque ao mesmo tempo que você está falando que Minas Gerais tem na produção agrícola um importante fator de desenvolvimento do Estado, a gente não pode esquecer da parte histórica, da herança histórica que isso significa para o nosso Estado. Porque boa parte, né, grande parte desse desenvolvimento que foi realizado através da agricultura veio da exploração do trabalho escravo. Então a gente tem que ter essa autocrítica, né? O Estado tem que ter essa autocrítica com relação a essa questão. Até para a gente poder refletir sobre o que deve ser feito, o que pode ser feito para reparar esse mal, para reparar esse passado que não foi bom, que não foi positivo aí na história de Minas Gerais, né, com relação à escravidão. Outro trecho que merece ser destacado aqui no PET é esse aqui, ó. Dentre os 63 produtos produzidos em larga escala no país, 50 são cultivados no território.
Então, aqui está destacando a importância que Minas Gerais tem no cenário agrícola do Brasil. Essa é uma ótima informação para destacar na sua carta, porque ressalta a importância de Minas Gerais para a agroindústria do país. Continuando aqui, ele vai destacar também a pecuária leiteira, que gera emprego e renda. Então, se você quiser destacar isso aqui também como uma riqueza de Minas Gerais, também seria interessante. E aí vem essa parte aqui, ó, das comunidades tradicionais. Eu vou destacar aqui as partes que eu achei mais interessantes. Uma delas foi essa aqui, ó, que quilombo é um termo de origem bantu ou banto, não sei a pronúncia certa, que significa acampamento guerreiro na floresta. Seu significado contém o sentido de resistência da cultura afro-brasileira. Essa é uma informação bem interessante que você pode colocar na sua carta para destacar uma coisa nova que você aprendeu. Os quilombos não eram somente lugares para onde os escravizados fugiam. Eles são também um espaço de resistência cultural, pois significam acampamento guerreiro na floresta, na língua bantu. Você sabia disso? Eu não sabia, então essa foi uma coisa que eu descobri e que eu colocaria na minha carta. E aí, gente, outra coisa que você pode colocar na sua carta, que você aprendeu estudando este PET, são as várias etnias indígenas registradas em Minas Gerais. Você sabia que havia todas essas etnias indígenas em Minas? Eu não sabia. Então, eu mencionaria todas essas etnias aqui, ó, que estão registradas em Minas Gerais. Seria uma coisa muito interessante que a gente descobriu através do estudo desse PET. E além disso, ainda que nessa parte da cultura indígena, das comunidades indígenas, falou aqui, ó, sobre os jogos indígenas. Eu achei isso aqui muito interessante, eu não sabia que existia. Então, seria bastante interessante destacar os jogos indígenas como instrumento de fortalecimento das culturas indígenas. Essa é outra riqueza aqui de Minas Gerais. Se você quiser, você pode citar aqui, ó, que existem várias modalidades, inclusive, nesses jogos indígenas. Você tem aí, ó, a corrida do maracá, arco e flecha, cabo de guerra, bodoque. Então, você pode citar aí esses jogos indígenas, que eu achei uma coisa muito interessante. Na parte de cultura e diversidade, eu quero destacar essa questão aqui, ó. Festejos de origem religiosa em Minas Gerais. Aqui na minha cidade, aqui em São Gotardo, faz parte da nossa tradição o congado, a folia de reis e as festas juninas, né, onde são realizadas as quadrilhas. Por isso que eu destaquei esses elementos. Se na sua região são realizados esses outros festejos aqui, ó, pastorinhas e festa do divino, vale muito a pena você destacar mais esses elementos aqui. Você pode usar o PET para pesquisar as informações sobre origem, objetivos, significados e importância desses festejos e depois fala se esses eventos acontecem na sua cidade. Você também pode falar se você e sua família participam da realização de algum desses eventos. Seria muito interessante você colocar sua vivência pessoal sobre esse tema. Então, você pode colocar aí se alguém da sua família toca na folia, ou se você ou seus familiares fazem parte de algum terno do congado. Se na sua escola, antes da pandemia, né, realizava-se festas juninas e como que era. Então, você pode fazer esse relato pessoal também na sua carta, que vai ficar muito bom. Além disso, ainda nessa parte aqui de cultura, tem as festas e festivais anuais. E aí aqui o PET citou alguns, né? Festa da Jabuticaba, festa do queijo do Cerro e assim por diante. Porque, na verdade, cada cidade de Minas realiza uma festa anual diferente. Aqui em São Gotardo, por exemplo, todo mundo espera o ano todo pela FENACEM, que é a Festa Nacional da Cenoura, que esse ano, né, em decorrência da pandemia, não pôde ser realizada. E então, gente, vai ficar muito legal se você falar da FENACEM, né? Os meus alunos aí de São Gotardo, o pessoal do nono ano 17. Você pode falar aí da FENACEM, vai ficar muito interessante colocar isso na sua carta. Essa é uma riqueza cultural de Minas Gerais, aqui na nossa região. Fale sobre quando que a festa é realizada, quais são suas atrações, por que você gosta dessa festa,
porque ela é importante para a cidade, etc. Então vai ser muito interessante se você colocar essa questão mais regional aí, né? Se você colocar alguma coisa, alguma festa, né? Referência a alguma festa que é realizada aí na sua cidade, na sua região. Depois vem essa parte aqui da arquitetura, gente, mas eu não vou mencionar, não vou destacar nenhuma parte sobre esse tópico aqui, porque a minha cidade não tem nenhum prédio histórico, né? Nenhuma referência à arquitetura colonial, por exemplo. Então, não faz muito sentido aqui para o pessoal de São Gotardo destacar a arquitetura como uma riqueza, né? Eu acho que é mais condizente você colocar na sua carta questões que têm a ver com a sua cidade, com a sua região. Mas aí, se você mora em Ouro Preto, Diamantina e outras cidades históricas de Minas Gerais, vale muito a pena você mencionar esse item aqui, né? O item da arquitetura. Você tem que destacar isso aqui que vai ficar muito bom na sua carta. Depois vem a questão da gastronomia mineira. Todo mundo tem que falar sobre esse item aqui, porque como que a gente vai escrever uma carta para Minas Gerais ou sobre Minas Gerais sem falar de pão de queijo? Não tem jeito de você falar de Minas sem falar de pão de queijo, não, uai? Tem doido é esse? Então, gente, eu destaquei aqui, ó. A gastronomia mineira tem aquele tempero a mais que vai além dos aromas e sabores, representando a conexão com a terra e o modo de vida local, criando hábitos e costumes típicos ao longo do território. Esse trecho que eu destaquei também ficaria muito bom na sua carta. E depois você pode falar um pouco sobre os pratos típicos mineiros que você mais gosta, como, por exemplo, pão de queijo, feijão tropeiro, torresmo, frango caipira com quiabo, pamonha, galinhada, etc. Você pode falar dos pratos tradicionais da sua família e por que essa culinária mineira acaba unindo as pessoas. Quando a gente vai fazer pamonha, por exemplo, né? Junta aquele monte de gente, aí um vai descascando o milho, tirando o cabelo, aí o outro vai ralando o milho, depois tem que encher a palha e assim por diante. Aquilo vira um evento, né? E aí isso faz parte da tradição mineira. Essa reunião de gente em volta da comida, em volta do preparo da comida. Essa é um costume muito tradicional aqui em Minas Gerais. Você pode falar um pouco sobre isso. Se aí na sua família tem o costume de se reunir para fazer algum prato culinário típico de Minas Gerais, algum doce, né, galinhada e assim por diante. Outra coisa que eu quero destacar, gente, é sobre o folclore, né? Também vale muito a pena você colocar isso aí como uma riqueza, como um patrimônio cultural de Minas Gerais. Nessa parte, você poderia falar na sua carta que uma das principais riquezas mineiras é a tradição das rodas de conversa, em que familiares e vizinhos ficam sentados nas portas das casas ou varandas, isso mais nas cidades do interior, né? Batendo papo, contando causos. E entre essas conversas, sempre tem alguma de assombração. Aí você pode citar algum caso que você ouviu dos seus avós, dos seus pais, tios, etc. Minha avó, por exemplo, me contava sobre o cirola larga, que era uma espécie de gigante que um dia ia ter uma diarreia tão grande, mas tão grande, que ia destruir o mundo todo com uma inundação de cocô. Então, essa era uma das histórias que a minha avó me contava quando eu era pequena. Na questão da arte musical, você poderia falar o seguinte, ó. Você poderia chamar a atenção para a música caipira, para o sertanejo raiz, os modão, né? O som da viola, que são tão tradicionais e marcantes na cultura mineira. Toda festa que você vai fazer aqui em Minas Gerais toca modão. Ou então você está fazendo festa errada, não é verdade? Se você não tocar modão aqui nas festas, no churrasco aqui de Minas Gerais, você está fazendo errado. Você está fazendo a festa do jeito errado. Então você pode mencionar essa cultura, né, da valorização do sertanejo, da música raiz, do som da viola, como uma riqueza, um patrimônio cultural de Minas Gerais. Eu quero destacar também, gente, a medicina popular. Se você estiver com dor no estômago, porque comeu demais, porque você comeu pão de queijo demais, então talvez você deva tomar um chá de boldo. Ou se você estiver estressado por causa dos pets, então você pode tomar um chazinho de erva cidreira. Uma riqueza mineira que merece ser exaltada também é o tradicional uso de ervas medicinais, que são plantadas nos quintais das avós, das tias
que vão trocando mudinhas de plantas e passando o conhecimento oralmente de geração para geração. Converse com a sua mãe, avó, tia, madrinhas, vizinhas e pergunte sobre os nomes e funções de algumas plantas medicinais para você exemplificar na sua carta. Com certeza você vai ouvir uns nomes bem engraçados e diferentes como a favaca, marcelinha, funcho, cana de macaco, aça-peixe, etc. Sobre os cartões postais, você pode citar de forma mais geral. Então você pode falar que as paisagens naturais mineiras são lindas e encantadoras, com seus rios, cachoeiras, lagoas, o cerrado, montanhas, o pôr do sol. E para quem vive em São Gotardo, podem ser mencionados os ipês amarelos, que alegram os olhos quando florescem. Você também pode falar sobre o clima agradável de Minas Gerais, aquele friozinho gostoso em julho, aquela explosão de flores na primavera e a abundância de chuvas no verão, que revigora a natureza. Então você pode destacar a beleza das paisagens e do clima e de alguma planta, alguma característica típica com relação à natureza que tem aí na sua região. Se tiver uma cachoeira muito bonita, um rio que merece ser destacado, você pode colocar aí também nessa parte dos cartões postais, nessa parte das belezas naturais. Aí depois desse trecho aqui, gente, nessa parte do PET, tem alguns exemplos de elementos que são símbolos de Minas Gerais, né? Então você tem aí, as estátuas do Aleijadinho lá em Congonhas, você tem aqui alguns artesanatos. Então você pode ver se tem algum elemento aqui, que tem a ver com a sua região, para você poder citar na sua carta se você quiser. Eu destaquei esse aqui, que é o lobo-guará. Você pode colocar aí na sua carta, né? Uma ideia bem legal seria você mencionar o lobo-guará como exemplo da rica fauna do Cerrado Mineiro e citar que esse lindo animal foi homenageado na nota de R$ 200. Então seria bem interessante você colocar uma referência aí ao lobo-guará que esteve nos trending topics aí recentemente. Depois vem esse texto aqui, As Margens da Alegria, que é do Guimarães Rosa, um autor brasileiro, e basicamente esse texto aqui, o narrador conta o encantamento de um menino que foi com os tios conhecer onde se construía uma grande cidade e assim viajou de avião pela primeira vez. E o texto destaca bastante o encantamento que esse menino sentiu diante dessa experiência que ele viveu. No texto, o autor buscou caracterizar o jeitinho particular de falar dos personagens através de expressões como justinhamente e confortávelzinho. Inspirando-se nessa estratégia do autor, você pode destacar na sua carta que uma riqueza mineira é o nosso sotaque, o mineirês, o nosso jeitinho especial de falar. Aí você pode citar algumas expressões típicas de Minas Gerais, como uai, trem, bom, dentre outros. E também o diminutivo no mineirês, queijinho, menininho, tadinho. Que outras expressões do mineirês você gosta mais? Coloque elas aí na sua carta como exemplo. Eu gosto muito da expressão guramemo. O que é guramemo, né? Traduzindo do mineirês para o português, guramemo significa agora mesmo, mas significa daqui a pouco. Então, se eu falar que guramemo eu vou postar o vídeo, quer dizer que é daqui a pouco. Não é agora mesmo, não. É daqui a pouco. Eu gosto muito dessa expressão, guramemo. Depois nessa parte aqui, gente, tá falando um pouco sobre as personalidades, né? Algumas pessoas que tiveram destaque aqui em Minas Gerais. Alguns mineiros que tiveram destaque. E fala um pouco aqui das biografias, da história da vida deles. Então, você pode citar também aí na sua carta que um grande patrimônio de Minas Gerais é o seu povo, que é trabalhador, hospitaleiro, amigável, diverso e do qual algumas figuras se sobressaíram por sua história e feitos, tais como, aí você escolhe alguns nomes desses que foram mencionados aí no PET, para exemplificar essa parte. Você pode colocar alguns mineiros que foram personalidades históricas, personalidades da literatura, pode ser desses aqui que estão no PET, ou se você quiser citar outro, pode também. Então, gente, para produzir a sua carta, primeiramente você vai fazer a leitura do PET comemorativo.
e vai selecionar as riquezas mineiras que você quer exaltar no seu texto. Aí você faz um rascunho aí. Você anota os elementos que você quer destacar na sua carta. Eu procurei destacar, aqui nessa explicação que eu passei para vocês, alguns dos elementos, né, que me chamaram mais atenção e que eu acho que se encaixam mais na realidade da minha cidade, São Gotardo. Mas você pode escolher as partes que você quiser para citar na sua carta. Depois, é só você ir preenchendo o modelo de carta que eu apresentei para vocês no início desse vídeo. Você pode fazer as mudanças que você quiser nesse modelo. Você pode fazer a sua carta à mão ou digitada, desde que fique bem organizada e siga as regras do português padrão, no que se refere à ortografia, pontuação, acentuação, concordância, etc. Faça o seu melhor. Se você é meu aluno, estudante do 9º ano 17 da Escola Estadual Coronel Oscar Prados, você vai produzir a sua carta e vai me enviar pelo formulário, cujo link eu vou postar lá no nosso grupo no Telegram. É um link especial, não é o link daqueles pets que a gente está fazendo, não. É um link só para você me entregar essa carta. Se você ficou com alguma dúvida, pode me perguntar que eu te ajudo. Lembrando que essa atividade é obrigatória e, segundo o que está escrito na própria apostila, no próprio PET comemorativo, ele vale 100 horas no cumprimento da carga horária de 2020. Então, você tem que fazer, viu, gente? Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para me ajudar, se vocês puderem. Então eu fico por aqui e a gente se vê nas correções aí dos próximos pets, tá bom? Então, até mais. Beijo, tchau!